Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Estão todos bens? Pularam bastante carnaval? Quem pulou? Quem ficou aproveitando em casa? Tinha muito Eu trabalho fiquei em para casa, fazer. muita chuva pra cá, molhar. E aqui também choveu bastante. Tinha muito trabalho para fazer, né? Todos conseguiram postar aí na plataforma? Eu consegui postar o meu. Certo. Então vamos retomar aqui o trabalho da semana passada, que a gente falou sobre o tema, né? A gente conversou sobre o tema e falou sobre a delimitação do tema, sobre o problema, sobre o contexto, sobre a justificativa, sobre os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico, né? Isso tudo faz parte aí dessa introdução do trabalho que vocês fizeram, além, claro, do tema e o que leva a escrever esse tema, né? Qual foi a inquietação, qual foi a pergunta, qual foi o problema que vocês quiseram escrever, tá? Então, vocês tiveram um tema, tiveram as motivações de vocês, que foi escrever sobre essa temática, tiveram as motivações pessoais, profissionais, políticas ou religiosas, tiveram essas motivações, então vocês iniciaram, introduziram o tema, tá? E dentro desse tema que vocês trouxeram, vocês fizeram uma delimitação desse tema, né? Vocês não deixaram o tema muito amplo. A tentativa é essa, é delimitar o tema, tá? Os cuidados, se eu vou falar sobre matemática, eu não vou dizer que o meu tema é matemática, eu vou dizer que o meu tema é matemática, por exemplo, numa escola municipal ou do ensino fundamental, da escola municipal, e vou localizar essa pesquisa. Eu estou delimitando, tá? Eu vou dizer que essa pesquisa é em alguma escola e eu vou delimitar esse tema, certo? Eu estou dizendo que eu estou falando sobre o ensino fundamental, ou então eu estou dizendo que eu estou falando sobre o ensino médio, ou eu vou delimitar mais ainda dizendo que eu quero falar sobre o primeiro ano do ensino médio e sobre uma certa área da matemática. Tá? Então, o meu tema vai ficar bem mais delimitado e eu vou ter que procurar argumentos para fundamentar isso depois, certo? Então, essa foi a delimitação. E o problema foi a pergunta que eu quero fazer sobre esse meu tema, que vocês fizeram, uma pergunta que era justamente por que eu estou pesquisando tal coisa, ou como funciona a parte metodológica da matemática no ensino fundamental 1. Tá? Então é um problema. E eu vou ter que contextualizar esse tema, que foi o que vocês foram escrevendo, contextualizando o tema, né? Onde é, qual local, né? Isso tudo é contextualizar, tá? Falar um pouco sobre o contexto, por que surgiu esse tema, né?
a pergunta, que é o problema, e o contexto. Em seguida vem do contexto, vem junto com a justificativa, que é a justificativa foi a importância e a relevância desse tema, tá? Isso tudo vem junto, tá? Contexto e justificativa, que é a relevância do tema, tá? Então, esse foi o exercício primeiro, né? Claro, além dos objetivos que vocês fizeram sobre o objetivo geral e o objetivo específico. Eu falei para vocês que o objetivo geral, ele é o próprio tema, sendo que com um verbo no início, um verbo no infinitivo, no início do tema, tá? Então eu coloco um verbo, então eu crio esse objetivo geral. Então, por isso a necessidade na pesquisa científica do tema e o objetivo estar totalmente vinculados um ao outro, certo? E os objetivos específicos, eles são objetivos que vão eles vão ficar linkados nesse objetivo geral, tá? Então, o objetivo geral, ele geralmente vem com o objetivo analisar. É possível que eu coloque o verbo analisar no objetivo específico? Pode ser. Mas, geralmente, o verbo analisar, ele vem no objetivo geral. E aí a gente toma um pouquinho de cuidado para a gente não deixar um verbo menor no objetivo geral e um verbo maior no objetivo específico, certo? Quando eu coloco analisar no objetivo geral, ele já é um verbo que tem uma abrangência maior do que um verbo que é verificar, identificar ou categorizar, né? Então, se eu vou identificar, eu vou apenas identificar e depois eu vou analisar, né? Então, eu estou tendo esse cuidado de que o meu objetivo geral ele é mais amplo do que o meu objetivo específico, mas eles estão intimamente ligados. Então, eles estão, tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico, eles estão intimamente ligados com o tema, com o contexto, com a questão problema, né? E a questão problema, ela é o próprio tema em si, sendo que em forma de pergunta e com uma interrogação no final, né? Que é a inquietação de vocês, né? Que é o que provocou vocês a fazerem essa pergunta, tá? Por que a gente está retomando isso tudo se a gente já conseguiu escrever isso? É possível que a gente tenha esquecido alguma coisa, é possível que a gente tenha dado conta também de tudo isso, né? Mas hoje a gente conversa um pouco sobre o referencial teórico, tá? E aí, Miguel, como é que a gente faz sobre o referencial teórico, tá? O referencial... Professor, Oi. tem alguns alunos que querem que o senhor aceite eles, por Eu favor. acabei de autorizar. Obrigada. Então, boa noite aos que estão chegando agora também, né? Então, Boa noite, professor. a questão do referencial teórico, ele vai estar totalmente vinculado a todas essas questões da introdução, tá? Ao tema, aos objetivos, à delimitação, ao contexto, ao problema, tá? No referencial teórico, o que é que a gente faz? Tem alguns professores que mudam a nomenclatura, né? E aí a gente fica até meio que se perguntando, mas o professor Miguel não falou sobre
revisão de bibliografia, ele falou sobre referencial teórico. Então, assim, tem alguns termos ou nomenclaturas que são utilizados que, em tese, elas são utilizadas para fazer uma referência a uma atividade que eu estou fazendo. Qual é a minha atividade? É a minha revisão de literatura. Essa revisão de literatura é o meu referencial teórico. Essa minha ação, essa minha atividade de busca de conceitos, de teorias, para eu fundamentar minha pesquisa, essa minha ação será o meu referencial teórico. É o que vai me embasar para que a minha pesquisa ela seja fundamentada. Tá? Então, alguns professores, pode ser que o professor lá no final do curso de vocês, eles digam para vocês, cadê a revisão de literatura? Ué, mas eu não vi revisão de literatura, eu vi referencial teórico. Em tese é o mesmo, né? Pouca coisa muda a nomenclatura, mas a gente pode se dizer aqui, nesse momento, é o mesmo. O professor vai dizer revisão bibliográfica, revisão de literatura, referencial teórico, fundamentação teórica, marco teórico. Então, esses termos aí, em tese, são atividades e ações que a gente deve fazer para fundamentar o nosso trabalho. Então, essa fundamentação toda, a revisão de literatura que a gente vai fazer, é essa ação que vai fundamentar o nosso trabalho. Certo? Vocês viram lá no material da Elizabeth Teixeira. Vocês têm visto lá? Alguém já deu uma olhada lá no material? Já leu? Sim, professor. Certo. Então, essa atividade de leitura, essa ação de procurar entender o que se quer pesquisar, é o que vai embasar a nossa pesquisa. É o que vai servir de fundamentação teórica. Tá? Muitas vezes a gente procura um texto, um artigo ou uma produção, mas esse livro, esse texto, ele não está na mesma linha do meu problema, da minha pesquisa. Então, para eu fundamentar o meu trabalho, o meu tema, eu tenho que procurar autores ou fontes, como o pessoal da área de história trabalha, né? Fontes, autores, bibliografia, que já tenham falado ou que estejam falando sobre o assunto que eu quero pesquisar. Tá? Se eu estou falando sobre etnomatemática, eu vou pesquisar, vou procurar autores que estão falando sobre etnomatemática. Né? Se eu for falar sobre práticas pedagógicas, eu tenho que pesquisar autores e autores de referência, né? Os primeiros que tiveram maiores relevância e que são mais citados e que fazem contribuições na área de prática pedagógica. Quero pesquisar prática pedagógica na área de matemática, então vou lá fazer a busca. Mas e aí, como é que eu faço isso? Como é que eu sei que esse autor ele é referência? Como é que
que eu sei que ele deve ter sido um dos primeiros. É indo mesmo nas referências bibliográficas. Tá? Quando a gente pega um livro, geralmente esses autores citam algum autor ou alguns autores no livro, dentro do corpo do texto, né? Eles estão citando alguns autores. Então, esses autores são referências para esse livro, tá? Para que ele tenha construído essa fundamentação teórica dele, ele foi lá e pesquisou sobre esses autores. E aí, vocês podem ir lá nas referências bibliográficas desses autores, e aí vai estar lá todo o nome do livro, toda a referência bibliográfica, né? E o ano que ele foi pesquisado. Então, aí a grande referência que você vai achar, né? Geralmente, de um livro para outro, a gente encontra o mesmo autor sendo citado. Tá? Então, se esse escritor citou um autor, se outra pessoa citou esse autor, então ele já está sendo mais referenciado. Então, essas referências possivelmente têm mais contribuições para que a gente possa estar também fundamentando o nosso trabalho. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Tá dando para seguir? Sim, dá para continuar, sim. Então tá. Então vamos lá. No momento que a gente faz a revisão bibliográfica ou está tentando fazer essa fundamentação teórica, tá? Eu tenho dois passos, né? No começo eu falei, em tese, a revisão bibliográfica, a revisão de literatura, elas funcionam em tese iguais, parecidas, né? A revisão de literatura ou bibliográfica é como se a minha ação de fazer a revisão não fosse a minha fundamentação, mas é um passo anterior a ser dado. Tá? Quando eu faço a revisão, eu estou tentando procurar esses autores que estão aí, que contribuíram na área que eu estou pesquisando. Né? Como é que eu faço isso? Eu não sei se vocês já procuraram no banco de teses da CAPES. Existe um banco de teses e dissertações que estão publicados todos os trabalhos de teses, de doutorado e dissertações de mestrados, que é um banco oficial das pesquisas brasileiras, que é a CAPES. Tá? Então, lá no banco de teses, se você fizer uma busca na internet e for fazer uma busca, você vai localizar teses e dissertações da sua área que você está pesquisando. No banco de teses, quando você entra no banco de teses, ele tem algum tipo de filtro, né? É o que eles chamam de filtro. Você vai buscando, vai fazendo a seleção, vai clicando a área que você quer. Tá? Se é na área de educação, se é na área de engenharia, de tecnologia, da saúde. Tá? Então você faz essa busca e vai colocando, vai marcando o filtro.
No momento que você vai marcando o filtro, ele vai selecionando as teses e dissertações do que você colocou como comando para pesquisa. Por exemplo, eu quero saber sobre prática da matemática no ensino fundamental 1. Então, eu coloquei lá no meu comando de busca do site da CAPES que eu queria pesquisar sobre prática pedagógica no ensino fundamental 1. Quando eu fiz isso, o site de busca ele vai dizendo para mim em que área, na área da saúde, na área da educação, na área da tecnologia, e você vai marcando, tá? Então, no momento que você marca todo esse passo a passo, você vai estar pesquisando justamente o que você quer, tá? Então, as dissertações e teses, elas vão aparecer e vão se diminuindo. No momento que você vai colocando um filtro, é como se fosse um filtro de água mesmo, né? Ou um filtro de café. E você coloca café e água, ela vai filtrando, vai só passar aquela água com o café. Então, é mais ou menos isso, só que na área do conhecimento. Você está buscando filtrar somente o que lhe interessa naquele momento. No momento que você filtrou, localizou os trabalhos, teses e dissertações que estão vinculados à sua área de pesquisa, ao seu problema, você começa a ler esses trabalhos, tá? Você leu esse trabalho, no final tem todas as referências bibliográficas. Nessas referências bibliográficas, o que você está fazendo nesse momento é uma ação de revisão bibliográfica, é uma ação de revisão de literatura, tá? E aí você vai buscar essas referências que estão no trabalho. Se é um trabalho bem parecido com o que você está querendo, mas não é, claro, o que você quer. Você quer falar sobre prática pedagógica no ensino fundamental, mas alguém falou sobre prática pedagógica no ensino fundamental 2, mas você quer do fundamental 1. Esse trabalho de prática pedagógica no ensino fundamental 2, ele pode servir como base para o seu trabalho. E ele vai trazer várias referências para que você esteja citando no seu trabalho, tá? Você vai nas referências bibliográficas e faz a revisão, a checagem para ver realmente, olha, existe esse autor, existe esse site, existe essa pesquisa, tá? Então, o autor daquela dissertação ou tese, ele fez a referência, deu o link correto onde ele pesquisou, e agora você está fazendo uma revisão e você está checando que realmente isso é plausível, então é válido, é um conhecimento válido, né? Então, você pode fundamentar o seu trabalho com esses conhecimentos a partir do que você está pesquisando, tá? E aí, eu vou pegar o tema, vou pegar a minha justificativa e vou dialogar com essa revisão de literatura posteriormente lá para os resultados, tá? Mas nesse momento do referencial teórico, eu vou pegar, eu já localizei as referências, eu já sei quais são os principais autores que embasam essa pesquisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma leitura disso. Essa minha leitura eu vou resenhando, tá? Por isso aquele exercício, quando eu passei para vocês, olha, façam um resumo deste trabalho. Este resumo, aquele resumo do trabalho que eu passei no começo, ele era um exercício para que vocês fossem estimulados a fazer uma revisão.
de um trabalho e que possivelmente vai servir para vocês como um exercício para que vocês possam estar fundamentando o trabalho de vocês. O texto que eu postei para vocês sobre metodologias e práticas na área da matemática, ele não necessariamente está vinculado ao que vocês estão pesquisando, mas é um texto de exercício mesmo, né? Foi uma provocação que eu fiz para vocês no sentido de estimulá-los para que vocês pudessem estar exercitando a prática da resenha e a prática da análise mesmo da leitura, tá? E aí funciona como uma análise do trabalho e dos trabalhos, dos livros que vocês vão ter pela frente para fundamentar a pesquisa de vocês. Lembrem que quando eu falei assim, os trabalhos e textos que forem passando para vocês, os outros professores forem passando e que estiverem alinhados com o possível projeto de vocês, vão fazendo a resenha e deixem guardado arquivado. Vão fazendo a resenha, deixem guardado arquivado. Esse arquivo que vai estar ali, ele possivelmente vai servir para vocês como uma revisão de literatura, que vocês vão pegar essas resenhas todas e vão incluir no TCC de vocês, tá? É possível eu estar trabalhando, estar estudando, é possível desde que eu me organize para isso, né? Então, eu tenho um texto hoje de 8 páginas, de 6 páginas, é um texto pequeno, né? Então, eu posso resumir isso aqui. Então, eu vou já marcar o texto e já vou escrever o que eu acho desse texto, né? O autor, segundo o autor, eu coloco logo o autor, o nome do autor, o ano da obra, tá? Segundo o autor, ele falou isso, isso, isso sobre prática, ou então ele falou isso, isso, isso sobre a etnomatemática, então ele falou isso, isso, isso sobre a álgebra, sobre potenciação. Então, essas 6 páginas que eu já resumi, eu fiz apenas 5, 10 linhas, tá ótimo. Você já tem um material para que você possa levar depois para o seu trabalho de final de curso. E esse resumo, essa resenha é que vai servir de fundamentação, é que vai servir de revisão, é que vai servir de referencial teórico para vocês. Dúvidas? Mas esses textos a gente pode pegar de qualquer autor para a gente fazer a leitura e o resumo e ir arquivando. Geralmente a gente procura na área que a gente está pesquisando, né? E aí já faz. Por isso a importância de saber quem são os principais autores, né? No momento que a gente faz essa checagem dos principais autores, já é bom a gente ir fazendo o resumo e deixando arquivado, para depois a gente só pega e encaixa e faz o link com o nosso tema, com o nosso problema. Entendeu, Jair? Sim, entendi agora. Eu fiz muito isso no meu mestrado, fiz muito isso. Então, ele facilitou um pouco, porque eu trabalhava e estudava. Então, ele facilitou muito para mim nesse sentido, né? Além de participar de grupo de pesquisa, de
de outras ações, né, eu fui resenhando alguns textos logo de imediato e já fui deixando bem claro assim qual era o caminho que eu queria seguir e onde era a pesquisa que eu queria atuar, né? Então, por exemplo, eu entrei num grupo de pesquisa que falava exatamente sobre a minha temática, né? E eu tinha um autor de base lá. Eu fiz um curso, por exemplo, de 57 horas, carga horária de 57 horas, que era praticamente, foram 2 meses direto, quase toda noite era 1 hora, né? Então, toda noite era falado sobre aquele autor, era sobre um livro inteiro. Então, esse livro ele me serviu para que fosse a minha fundamentação teórica. Certo? Aí, professor, digamos assim, eu pego um autor X, um exemplo. Aí eu faço a leitura do texto dele, tudinho. Aí eu posso baixar, digamos, o livro. Aí eu posso fazer um resumo e ir arquivando esse resumo. Ou eu tenho que fazer esse resumo com as minhas palavras. Isso, com as suas palavras. É ligando o que o autor já faz, já fala, aí tu vai ligando, né? Ele está falando sobre educação, ele está falando sobre tecnologia, aí tu já vai aproveitando o que ele está falando. Tu não precisa, às vezes tu pega um livro, mas tu não precisa do livro todo, tu precisa apenas de um capítulo, né? Esse capítulo vai exatamente encaixar, por exemplo, na tua pesquisa. E aí, depois, se tu quiseres ler o livro todo, tu vai lendo, mas é o direcionamento mesmo e o foco que vocês têm que dar na hora da fundamentação e do referencial. E de ir resenhando, resumindo o máximo possível que vocês puderem fazer, porque olha só, vocês fazem essa revisão de literatura hoje, por exemplo. Hoje vai pegar um texto de 10 páginas, né? É um texto pequeno, então pega, faz o resumo. Ah, deu uma página, legal. Já tem uma página que tu vai poder levar para lá para o teu TCC. Passa daqui 2 semanas, 3, já vai pegar um outro texto, já vai, se fizer isso direcionando para o teu trabalho de TCC, é possível que até no final do curso tenha muito referencial, né? Muito texto para colocar no teu trabalho de conclusão de curso. Certo? E é esse exercício que a gente vai fazer para essa segunda avaliação, né? É um trabalho que vai fazer o referencial teórico e a metodologia seguindo o trabalho de vocês, né? A gente vai dar continuidade. Professor, mas Sim, Jair. deixa eu lhe fazer uma pergunta aí. O TCC, o tema, ele é escolhido pelo aluno ou pelo polo da faculdade, por exemplo, pela faculdade, pela instituição? Não, é pelo aluno. O aluno que escolhe o seu tema, né? Ele conversa com o orientador e vai afinando esse tema, né? Porque às vezes é aquilo que eu falei, é a delimitação do tema, né? Aí a gente vai afinando com o orientador. Às vezes a gente pensa num tema muito amplo, né? E aí com as orientações, com as leituras, a gente vai aprendendo a delimitar esse tema, que aí ele vai ficando melhor para poder ser escrito, entendeu? Às vezes nem é tão grande, é um tema pequeno, mas ele já fica tão delimitado, bem redondo, que aí nem precisa ficar em tanto debate com relação ao tema. Mas a questão do tema
ele está vinculado a um problema que você está vendo na educação, na sala de aula, na comunidade, né? É uma inquietação mesmo, entendeu? É daí que sai o tema, é daí que brota esse tema. É de uma pergunta, é algo que você está vendo que tem uma dúvida ali que precisa ser sanada, né? Possivelmente alguém tenha até respondido antes, né? Não, mas isso aí já tem, então se já tem, mas não é tudo aquilo que eu quero saber. Então eu preciso saber mais alguma coisa. Aí eu vou delimitar com mais direcionamento naquilo que eu preciso. Mais alguém? O senhor falou que a segunda avaliação vai ser metodologia e o outro que eu não consigo entender direito. É o referencial teórico e a metodologia. É a continuidade do trabalho que vocês já iniciaram, tá? Por isso que eu fiz todo um apanhado, quando a gente começou agora, eu fiz uma retomada naquilo que a gente já iniciou, né? Eu fiz uma retomada. Eu vou apresentar aqui. Diga, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite. No caso, o senhor está falando que vai ser a parte 2 do trabalho, né? Isso. São duas. Ai, caramba, saí sem querer. Paulo, repete, por favor, para mim. Paulo, repete, por favor, que eu acabei caindo aqui, sem querer sair. Não, eu falei que como a gente já fez a primeira parte, aí no caso vai ser dada continuidade à segunda parte, né? Exato, exato. É por isso que eu fiz a retomada mesmo do tema, do problema, para poder continuar agora a discussão do referencial. Você em grupo ainda, professor? Oi, Denilson. Vai ser em grupo? Vai ser em grupo ou vai ser individual? Isso, continua o grupo, tá? Mas já pode começar a fazer já? Pode. Já pode, tem um prazo. Dia 4 de março, né? Acho que foi dia 1º de março. Eu vi 4. Deixa eu ver aqui. É porque É sábado, né? 4, né? com o retorno das aulas fica mais difícil para a gente se encontrar no dia de semana agora. Aham. Certo. Até o dia 4 mesmo, foi que eu falei até o dia 4. Foi isso mesmo. O calendário é 24. Isso. 4 de março. Professor, é só
referencial teórico e a metodologia não vai ter cronograma, não? É só esses dois mesmo. Isso, tem o cronograma e as referências bibliográficas, né? E as considerações finais não vai ter? Não, não tem. Esse aqui é só um pré-projeto, né? Ok. A gente pode dialogar, falar sobre... Oi, Mili. Referencial, metodologia, cronograma. Isso. E qual é o outro? É até o cronograma. Só tem. Isso. Vai ser necessário apresentar esse trabalho, professor? Isso, tem que apresentar. A gente vai ter que ver a data para Como vai ocorrer essa apresentação? Essa apresentação vai ser presencial ou online? Online. A gente está A gente faz na quarta-feira, tá? Envia para o senhor até dia 4. Isso. Aí após dia 4 apresenta na quarta-feira. É isso? Isso. Na quarta-feira do dia 8. Dia 8, isso. Eu vou ver quantos grupos tem para a gente poder fazer um tempo, né? Limitar um tempo. Professor, também eu acho que é questão de internet, tá? Porque também é horrível, né? Oi? Oi, Trícia? Não, eu penso também na questão de internet, professor, porque aqui em Moaná tá horrível. Então, a gente também tem que dar uma olhada na questão do tempo e também na questão de internet. Sim. A gente vai se ajustando, né? NASA. Professor, só para entender, só para entender essa apresentação, nós vamos ter que fazer um slide resumindo o conteúdo. Como é que vai ser a procedência da apresentação? Pode fazer o slide. A apresentação geralmente num slide, né? Mas se vocês apresentarem no formato do que vocês forem enviar, não tem problema, né? É mais para a gente falar sobre e aí a gente avalia nesse diálogo, né? Mas, professor, isso vai ser detalhado ou nós vamos pegar pontos específicos? Isso tem. Explicar? Tem, conforme lá o plano de aula, né? Professor, como é que a gente faz para poder entrar em contato diretamente com o senhor? Porque a gente ainda está com umas dúvidas ainda aqui, particularmente no meu grupo. A gente ainda está com umas dúvidas para poder finalizar bacana o nosso pré-projeto. Aí a gente manda mensagem para a tutora, ela diz que manda mensagem para o senhor e o senhor não responde. Aí a gente tenta indagar com ela e ela não tira nossas dúvidas. Aí eu queria saber se teria como ter contato diretamente com o senhor. Eu tive algumas respostas, tive que dar algumas respostas para alguns alunos, né? E aí teve muita gente me perguntando, aí não deu mesmo para atender todo mundo, né? Mas eu não vejo mais no meu WhatsApp sobre pergunta, né? Mesmo também porque passou já do prazo, né? Aí até o que deu ali a gente conseguiu dar uma resposta, né? Mas vocês mandaram na plataforma, foi? Sim, o nosso já está anexado lá na plataforma, só que a gente não colocou as referências, porque a gente sentou para debater sobre o nosso projeto, né? A gente não saiu diretamente para a internet para pesquisar, porque a pesquisa que a gente fez foi aqui mesmo na região.
Se o senhor for analisar lá, o nosso pré-projeto vai dar para o senhor perceber isso. Uhum. Certo. Tá, lá no... E professor... Diga, Fred. Posso, se a gente, ainda, no caso assim, da introdução, aquele restante que a gente já foi enviado, se a gente quiser ou achar que deve, a gente pode fazer modificação antes dessa apresentação que a gente vai fazer para o senhor, ou não pode mais mexer em nada, só, no caso agora, o referencial teórico, metodologia e o cronograma. Isso, é só referencial teórico e metodologia, só essa segunda parte. A primeira a gente já está avaliando já, tá? Tá bom, professor, obrigada. Uhum. Mais alguém? Alguém cantando? Diga, Duda. Boa noite, professor. Só para entender, no caso dessa segunda parte, o senhor vai querer o referencial teórico, que no caso é para a gente expressar ali tudo que a gente, as informações que a gente procurou, né, de outros autores que estão falando, né, segundo o autor tal, assim, falou assim, basicamente isso, né, para a gente fundamentar o nosso assunto, falar dele, só que com referência da onde a gente pegou, não usar só as nossas palavras, certo? Exato. Aí depois disso vai metodologia. Aí essa metodologia, no caso, sei o que é o quê? Explica um pouco sobre ela, que a gente falou sobre o referencial, mas não entrou na metodologia. A gente vai fazer isso na próxima aula, metodologia, tá? Que eu queria tirar mesmo a dúvida sobre o referencial teórico, né? A parte da metodologia, ela tem um passo a passo. Eu vou botar um slide lá para vocês. Olha, hoje já faltam 10 minutos, mas eu vou colocar um slide que eu preparei para vocês lá na plataforma com relação ao referencial teórico e a metodologia. Tá? É um passo a passo lá. Assim, mas no caso, o senhor ainda vai ter uma aula com a gente antes da gente entregar o outro trabalho? Isso, hoje é 23, quarta-feira, né? Tem outra, né? Quarta-feira, dia 2, aí no dia 4 a gente já teria que estar entregando, né? Não, quarta-feira é dia 1º. Né? Primeiro, isso mesmo. Primeiro. Uhum. Aí no dia 4 a gente já tem que estar entregando esse trabalho, né? Exato, mas eu já vou postar, um slide assim, tem quatro slides, né? Sobre a metodologia, é bem curtinho mesmo, metodologia e o referencial teórico, já vai facilitar para vocês. Amanhã já vai estar lá na plataforma isso. Aí no caso, você já vai colocar alguma coisa também referente a essa questão do cronograma? Também? Sim. Que aí só dando um direcionamento, que é tipo assim, da quarta-feira até o sábado, para entregar e fazer tudo é muito corrido. Então a gente já sabe mais ou menos o que fazer, já fica mais fácil para a gente ir terminando no decorrer da semana, para não deixar esperar a próxima aula e daí finalizar. Não, já vai estar tudo lá no slide já. O modelinho e passo a passo para vocês. Tá ok, professor. Certo? Olha, são 19h52. Mais alguém? Márcia? Já baixou? Lidiane? Professor, com relação à apresentação, como é que vai ser no Meet? No Meet, isso. Mas a gente vai ter que estar junto, a equipe, né? Isso. Uhum. Vocês podem escolher alguém para falar, ou fala um, ou fala dois. É uma equipe de 8, né? A gente vai precisar fragmentar o tempo aí para poder trabalhar junto, né? Professor, eu queria saber se já tem assim uma data, mais ou menos uma data para a gente saber a nota dessa primeira parte.
desse trabalho que já foi entregue? Uma data. Sim, se o senhor já tem alguma previsão de nos dizer mais ou menos quantas a equipe tirou, quanto a gente tirou, né, nessa parte. Que vale nossa primeira avaliação, né? Essa primeira parte que a gente entregou. Aí essa segunda parte vai valer a segunda avaliação, né? Aí eu queria saber... Eu ainda estou fechando isso com os tutores também, porque eles ficaram de me dar uma nota também, tá? Tá bom, professor, obrigada. Calma os corações. Tá ok, obrigada. Diga, Lidiane, Adécio. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Professor, queria saber assim, o seguinte, se do nosso grupo nós vamos ter que escolher um ou dois para fazer a apresentação, porque se for todos vai demorar muito, né? É isso. Vocês vão selecionar 2 pessoas ou 3 para poder fazer essa apresentação. Tá bom, professor, era isso, obrigado. Deixa eu só apresentar aqui rápido para vocês. É só uma parte que foi esse. Mas eu quero que o senhor me diga o nome de alguns autores para a gente dar uma pesquisada neles aí. Ok, já está na referência aí desse slide, tá? Olha só, o referencial teórico, vamos retomar, tá? Ele é... Vocês estão visualizando? Sim, estamos. Certo. No referencial teórico, vocês vão fazer essa fundamentação teórica inicial, adequada a essa discussão do problema, como eu já falei para vocês, tá? Por isso que eu fiz toda a retomada da introdução, para que vocês pudessem fazer o link entre a fundamentação teórica com o problema, tá? O segundo é a sistematização e organização lógica das fontes consultadas. Vocês vão lá, vão consultar quem são, se existe trabalho já, se existe livro. Então, vocês vão sistematizar numa organização lógica que o trabalho de vocês demanda, tá? E aí é clareza nas expressões, análise interpretativa própria das ideias dos autores, que é o resumo que eu falei para você. Nesse resumo, vocês vão fazer tipo uma interpretação do que vocês fizeram da leitura desses autores, tá? E aí é fazer as citações conforme a ABNT, aquilo que a gente já discutiu, conforme o autor tal, o ano tal, se fez alguma citação direta, menciona a página, tá? Ou entre aspas, dependendo da citação, se for indireta, dentro do corpo do texto. E a coerência do referencial teórico com o que propôs investigar e atingir na introdução. O referencial teórico, em pontos, é isso tudo aí. Certo? Logo em seguida tem a metodologia, mas a gente vai discutir na próxima aula isso aqui, tá? Mas já vai estar postado lá amanhã. A gente já posta junto com os vídeos, com o vídeo da aula de hoje. Ok. Certo, gente? Dúvidas? Muitas, né? Olha, por enquanto, professor, daqui até a próxima aula a gente vai lhe perseguir muito pelo WhatsApp. Né? Mas a gente tirou muita dúvida, e aí eu queria que nessas dúvidas tiradas de alguém, de um grupo, passassem também para outros.
Eu vi muito isso na turma de Pacajá, eu acho que eles fizeram isso, o grupo discutia no próprio grupo lá, olha, não, é assim, é desse jeito, né? Rapaz, o nosso grupo ele é muito saco, professor. Tem uma máquina aí, a Márcia Cristina aí, tem quem ganhe ela. Tá certo. Nem tanto. Então é isso, tá, gente? Por hoje a gente fica por aqui, são 8 horas. Tem mais alguma pergunta? Nós todos de lamentação, por enquanto. Diga, Amanda. A apresentação do trabalho, eu fiquei meio confusa. Vai ser dia 8 ou dia 4? Não, é até o dia 4 para entregar lá, para postar lá na plataforma. E aí no dia 8 a gente apresenta, tá? Eu tô vendo aqui, professor, uma escrita aqui de alguns alunos. Essa apresentação ela vai ser a primeira parte e a segunda parte, né? É sobre tudo, né? Não, a apresentação é dessa segunda parte. Só da segunda parte, né? Se vocês acharem necessário retomar, como eu fiz a retomada aqui, a gente vai precisar fragmentar o tempo, tá? Aí vocês vão ter que dar uma corrida na apresentação. Entenderam? Sim, professor. Vocês podem só colocar no slide, olha, a introdução foi essa, o tema foi esse, o objetivo é esse, só. Não precisa aquela justificativa toda no momento que estiver falando, tá? O tema é esse e o referencial agora vai ser esse, tá? Professor, tem um tempo assim já para cada grupo, só para ter uma noção do que a gente vai fazer. Vai fazer muito slide. Eu preciso que vocês me mandem. Vocês já postaram lá, né? Eu vou fechar esse tempo e aí eu aviso para vocês. Porque eu preciso ainda definir quantos grupos tem, né? Para a gente poder fechar esse tempo. Certo? Positivo. Beleza. Ok, então, 8 horas. Quem mais está aqui? Boa noite, professor. Boa noite, fechou então. Boa noite. Até quarta. Até daqui a pouco no WhatsApp. Boa noite a todos. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.